Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia. Cantemos as maravilhas de Deus unido a Cristo, a videira da qual recebemos a seiva que nutre nossa vida cristã. Nele nos tornamos ramos vivos e férteis que produzem abundantes frutos de amor e bondade. Esta leitura nos anime a guardar seus mandamentos para que sejamos discípulos fiéis e glorifiquemos o Pai em todas as nossas ações. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Salmo 21. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo, às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros,
de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que Ele permaneça conosco, sabemo-lo pelo Espírito que Ele nos deu. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. No Evangelho, Jesus apresenta uma instrução sobre a identidade de sua comunidade de discípulos e qual sua missão no mundo. Essa comunidade instituída por Jesus é o verdadeiro povo de Deus, descrita como os ramos de uma videira. A vinha, no Antigo Testamento, era o símbolo do povo escolhido. Agora, porém, Jesus é a verdadeira vinha, e o novo povo de Deus é o que se constrói com fundamento em Jesus. Ele formou uma comunidade de discípulos para produzir frutos. Por isso, o ramo que não produz vida nova em comunhão com Ele, o Pai irá cortar. O Pai cuida de sua vinha, corta o ramo que não pertence à sua videira. No contexto do quarto Evangelho, esse ensinamento representa as últimas instruções para continuar a missão de Jesus. A nova comunidade nasce com a força do Espírito Santo, alicerçada no serviço e no amor mútuo. O lugar dos discípulos, nessa nova vinha, é ser os ramos que produzem frutos, permanecendo em profunda comunhão com Jesus. O verbo permanecer é a palavra-chave desse texto. Supõe que o discípulo já tomou sua decisão de vida, de ser fiel ao seu chamado e à sua vocação, isto é, de oferecer a vida a exemplo de Jesus. Jesus exorta os discípulos a renovar a adesão a Ele, em função dos frutos que irão produzir. A união com Jesus é condição para existir verdadeira comunidade de fé, e o discipulado supõe o pôr-se a serviço da Igreja. Aquele que se desliga de Jesus é como ramo seco. Quem renuncia à prática do amor, renuncia a ter a vida plena, que consiste em estar unido ao tronco. O texto conclui que o destino do ramo seco é ser queimado, porque não serve para mais nada. Assim, todo aquele que permanece em Jesus produz fruto,
e têm a vida em plenitude, e os que se desligam dele são condenados à morte. Oremos. Senhor Jesus, verdadeira videira, queremos permanecer intimamente unidos a Ti para produzir muitos frutos. Estamos conscientes de que sem Ti nada podemos fazer, mas também temos a certeza de que contigo poderemos domesticar nosso coração e transformar a sociedade em que vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. O amor de mãe é o amor mais verdadeiro que existe. Visite nosso site loja.feendeus.com.br. Às mães que estão junto de Deus, nossas orações. Às mães que estão junto de nós, nosso carinho e o nosso amor. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.